Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso módulo 2 e nessa aula de hoje a gente vai começar a falar sobre sistemas conectados à rede. É claro que esse agora é o tema que desperta mais interesse, porque é o tema onde encontram-se os maiores potenciais de negócio, né? Sempre quando a gente fala em sistemas fotovoltaicos e na expansão e na explosão que esses sistemas tiveram nos últimos anos, isso se refere à possibilidade de se conectar à rede elétrica, né? É o que se chama de microgeração distribuída, tá? Que são pequenos sistemas de até 75 kW conectados à rede elétrica, por isso que se chama geração distribuída, porque é o contrário da geração concentrada, que é o modelo vigente, é o que predomina no país, que é a estrutura de grandes centrais geradoras de energia elétrica. Por exemplo, uma hidrelétrica, uma Itaipu da vida, né? Usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, usinas eólicas de grande porte, usinas nucleares. Então, esse é o modelo de geração concentrada, tá? É o modelo que era o único modelo que possível até 2012 e o contrário disso seriam as pequenas gerações, a geração distribuída, que é classificada em micro e mini, e a gente vai ver isso direitinho. E na aula de hoje eu vou falar basicamente sobre os dados iniciais, tudo que você precisa levantar, tudo que você precisa ter em mão para iniciar um projeto de um sistema conectado à rede. Legal? Então vamos lá, vamos para a apresentação de hoje. Então, temos aqui a aula 2.13, dados iniciais de um sistema fotovoltaico conectado à rede. E aí, vou começar falando o seguinte, a gente fez o dimensionamento, a gente estudou bastante o sistema autônomo, e eu vou começar então pegando esse gancho e já fazendo uma comparação. Aí você vê nessa figura que está aí na sua tela, um esquema, tá, de um sistema conectado à rede, onde eu tenho, né, a produção de luz através vinda do sol, proveniente do sol, da fonte solar, chegando nos painéis, aqui em dois painéis, né, composto de 16 módulos aí, cada um. Então, esses dois painéis interligados, eles vão chegar no equipamento chamado inversor, e a gente conhece bem o inversor, já estudou o inversor autônomo, mas nesse caso aqui é um inversor interativo, é um inversor que também é ligado na rede elétrica. Desse inversor, ele sai uma conexão que vem para o medidor, e esse medidor aqui ele fornece a rede elétrica, fornece a ligação, né, e é um caminho de energia elétrica para chegar na instalação, e também vai para a sua instalação elétrica, né, os eletrodomésticos. Tá? Aqui nesse medidor é feito um balanço de energia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É uma contabilidade. Esse medidor está verificando se a energia está vindo da rede elétrica, daqui da rede elétrica, se ela está vindo para a instalação, ou se ela está indo para a rede elétrica. Ou seja, se essa instalação aqui, se essa residência, ela está fornecendo energia para a rede. Tá? É claro que esse balanço ele também pode ser zero, tá bom? Então, o cálculo de potência ele se baseia basicamente no consumo, né? E você vai obter esses dados aí a partir da conta de energia. Utiliza-se um histórico dos últimos 12 meses, então diferente do sistema autônomo, onde você, como ele é autônomo, ele não tem uma conta de energia, né? Ele não tem um histórico de energia, ele nunca foi ligado à rede elétrica, a não ser em algumas exceções. Você, se tiver uma instalação elétrica já com o histórico de contas, ótimo, você vai usar. Agora, se for uma instalação elétrica nova, se for uma nova construção, né, se for um imóvel novo, você vai ter que fazer uma projeção de consumo. Uma projeção baseada nos hábitos de consumo daquela família que vai residir ali. Ou se você ainda não conhecer o cliente, né, porque às vezes é uma obra de uma construtora, uma obra que está sendo preparada para ser vendida. Então, se você não conhece o sistema, você vai se basear em dados estatísticos de consumo médio de uma pessoa daquela classe social para aquela residência ela se destina.
Então, quando você constrói um imóvel, obviamente você conhece, não em detalhes, né, mas você conhece o perfil econômico da pessoa que vai adquirir aquele imóvel. Você, em função do bairro, da localização, do porte do imóvel, do preço pretendido de venda do imóvel. Então você constrói um perfil do cliente potencial que vai comprar ali e a partir disso aí você faz uma projeção de consumo, dos hábitos de consumo, né? Uma família de classe média com 4 a 5 pessoas. Então isso aí já define, né? Já facilita bastante a identificação de uma média de projeção. É claro que se você tem um histórico de consumo, ele é mais preciso, né? É o ideal. Mas se você vai fazer uma projeção, uma estimativa, você vai fazer uma média, vai trabalhar com uma média. Então, no caso, agora ainda voltando agora à questão da comparação, né? No caso do sistema autônomo, você tem um tipo de inclinação, né? Ele é mais inclinado, ele é mais vertical. E os módulos para funcionar conectados à rede, eles ficam um pouco mais deitados, ou seja, um pouco menos inclinados. Por quê? Porque o sistema autônomo, ele procura atender ao pior mês, à pior época, a pior estação do ano, que é o inverno. Então, ele precisa gerar o mínimo para atender aquela instalação na pior condição de irradiação solar, que acontece no inverno. Então, ele é bastante inclinado, porque a gente viu que no inverno o sol está mais baixo no horizonte, então ele fica o módulo fica um pouco mais inclinado para poder obter radiação direta do sol numa posição mais baixa. Já no caso do sistema autônomo, ele vai buscar uma inclinação média entre o pior e o melhor mês. O melhor mês vai acontecer no verão, onde o sol está mais alto, onde o módulo deveria ficar menos inclinado possível, ou seja, mais horizontal possível, e no inverno ele tem que ficar o mais vertical possível. Só que você não quer atender nem o melhor caso e nem o pior caso. No sistema conectado à rede, você está interessado em otimizar, em maximizar a produção de energia ao longo de um ano inteiro. Então, o ponto ótimo, a maximização da produção de energia, acontece numa média entre o pior e o melhor mês. Então, ele é um pouco menos inclinado do que nos sistemas autônomos. Então, é o que eu estou falando aí em on-grid, média anual. Uma outra diferença importante é que o sistema conectado à rede, ele usa a própria rede como um armazenador de energia. Então, a rede elétrica é a nossa bateria. Lembra, no sistema autônomo, durante o dia você gerava, consumia, poderia consumir uma parte, mas o excedente, o que estava sendo gerado a mais, você guardava numa bateria. No sistema conectado à rede, funciona mais ou menos assim, você vai gerar, você pode consumir uma parte de dia, mas se você estiver gerando mais do que precisa utilizar, você pode guardar esse excedente na rede elétrica. Então a rede elétrica ela funciona como a sua bateria. E com isso é dispensado o uso de baterias e controladores de carga, o sistema se torna um pouco mais simples, se torna um pouco com menos elementos e mais duradouro, mais confiável, porque a bateria é um elemento que tem a menor vida útil entre todos os componentes aí no sistema fotovoltaico. Então você saindo da bateria é uma grande vantagem. E aí no caso de um projeto de um sistema conectado à rede, que dados, que informações você vai precisar, né? Quais as informações necessárias? Então você vai precisar da localização da instalação. Obviamente é importante saber aonde essa instalação fotovoltaica ela vai acontecer, tá? E ainda mais em função de localização e instalação, né, aprofundando mais, você precisa exatamente da latitude e longitude. Tá? A latitude vai te determinar a inclinação do módulo, como a gente vai ver precisamente mais à frente, e a longitude vai determinar se você está no hemisfério norte ou no hemisfério sul.
Estando no hemisfério sul, que é o caso do Brasil, né, fazendo uma instalação aqui no Brasil ou em qualquer país do hemisfério sul, a orientação dos módulos eles vão ser voltados para o norte. Isso vai determinar, então, o posicionamento dos módulos. Outra informação importante é a característica do painel, né, o conjunto de módulos. Esse painel ele vai estar em solo, ele vai estar no telhado, ele vai estar em laje, ele vai estar em alguma estrutura elevada. Então, isso é definido já a priori, né? É importante ter uma planta baixa, tá, da localização, a planta de situação do imóvel, para você saber onde vai ser posicionado esse painel e qual vai ser a orientação ótima dele. Se você tiver liberdade, vamos imaginar, você tem um terreno, né, vai construir uma usina fotovoltaica, tem um terreno vazio e pode colocar ele em qualquer lugar. Aí você vai realmente buscar a melhor orientação para o norte e a melhor inclinação. Caso não seja possível, que é o mais comum, já existe um imóvel ali, você vai adaptar, né, vai fazer um sistema aplicado a uma instalação já existente e nesse caso aí, provavelmente o ponto ótimo, a orientação ótima, a inclinação ótima talvez não seja alcançada, mas isso tudo é conversado com o cliente e você vai ter condições também de quantificar, de ver quanto a menos vai ser, né, gerado em função dessa posição aí não apropriada. Mas sempre é possível aproveitar alguma coisa. Outra informação importantíssima são as 12 últimas contas de energia elétrica, tá? É importante você ter, porque a partir disso aí você vai levantar o consumo médio diário, a gente vai ver como faz isso aí, e com esse consumo médio diário você determina a potência do sistema. Outra coisa importante é a expectativa de redução da compra de energia. Então, pode ser que o seu cliente ele queira ser completamente autônomo, ou seja, gerar toda a energia que consome. Pode ser que ele queira gerar apenas a metade da energia, é só dar uma diminuída na conta de energia. Pode ser que ele queira gerar 60%, 30%, 40%. Tudo isso é conversado, tá? E tudo isso impacta no preço do sistema, no tamanho, na potência. Quanto mais potente, mais caro é o sistema, maior o número de módulos, maior o tamanho do inversor, tá? Isso aí tudo impacta. Porém, é sempre importante deixar claro que a conta de energia do seu cliente nunca vai ser zerada, tá? Pelo menos nas condições atuais, na legislação atual, tá? Na norma atual, ela nunca vai ser zerada. Existe o custo de disponibilidade, que é a tarifa mínima, tá? E isso não é só para sistema fotovoltaico, para qualquer sistema, qualquer consumidor hoje, se você mantiver uma casa fechada, você sabe que se você tem uma casa fechada, você paga ainda a tarifa mínima lá, a taxa mínima. Isso vai ser mantido. Então, mesmo que ele gere tudo que ele está consumindo, a taxa mínima vai permanecer e é importante que isso fique claro também. E tem algumas questões de tarifa de iluminação pública, os impostos, tudo isso aí ainda incide, mas a gente vai fazer uma aula de detalhamento da conta de energia, vai ser bem legal. Então, essa expectativa é importante ser definida. A tensão de distribuição, né, a tensão de uso lá na instalação. Então, se é uma instalação que funciona em 110, em 127, em 220, em 230, em 208, são alguns valores de tensão padrão e isso é importante ser definido. Além disso, é importante definir também qual é a frequência da rede, tá? Ou se é 50 Hz ou se é 60 Hz. 50 Hz não acontece no Brasil, né? Mas se estiver sendo feita uma instalação dessa no Paraguai, por exemplo, em alguns países da América do Sul, na Europa, em alguns países da Europa, você tem 50 Hz. Se essa instalação for no Brasil, é 60 Hz, que é o caso mais típico, inclusive eu nem coloquei esse detalhe aqui, porque é o caso, né, 100% das instalações no Brasil. Se existir um projeto elétrico, é o ideal. Você trabalhar em cima do projeto elétrico vai facilitar bastante a sua vida.
mas se não existir, você vai precisar fazer um levantamento da potência instalada, pelo menos aproximado, para você ter uma ideia, tá? E muitas vezes isso vai ser um fator importante na hora de fazer a solicitação da conexão à rede, porque é preciso que a potência do seu sistema não seja superior à potência instalada, né? Pelo menos a potência contratada lá, ou informada, né? Cadastrada lá na concessionária. Você precisa conhecer também os padrões e especificações técnicas da concessionária. Esses padrões eles são disponibilizados, eles são públicos, né? A maioria das vezes está no próprio site da concessionária. Você pode baixar e você consultar todos os dados, todas as informações e tudo que tem que constar no projeto elétrico para você solicitar a conexão. Características de dimensionamento, né? Esses dados eles vão nos levar a certas características e é isso que a gente está buscando, é isso que a gente vai obter num projeto elétrico. Então a gente vai precisar, num projeto, vai definir a potência do sistema, a quantidade de módulos. Quando a gente define potência e quantidade de módulos, a gente já tem condição de especificar, inclusive, o equipamento, né? De dizer qual equipamento vai ser utilizado, né? Fazendo a compatibilidade e adequação dos módulos com o inversor. A gente pode especificar o medidor de energia bidirecional, né? A gente já pode fazer o dimensionamento dos cabos. A gente também pode fazer o dimensionamento dos elementos de comando e proteção que ficam localizados na String Box. Beleza? Então, essa aula foi para a gente ter um panorama geral do que a gente vai buscar, do que a gente vai obter nesse projeto de um sistema conectado à rede. Legal? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!